Olá, eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Essa é uma tiragem que eu vou fazer especial, uma tiragem bônus para o novo ano astrológico que inicia a próxima semana, né? O início mesmo com o signo de Áries, que é o primeiro signo, né? Considerado o primeiro signo, e aí abre o ano astrológico. Eu vou falar sobre o ano astrológico de repente até em um outro vídeo, para não ficar muito extenso. Essa é uma leitura que eu vou fazer especial mesmo para o signo de Virgem, seja Sol, Lua, Ascendente e Vênus, para demonstrar e expressar minha profunda gratidão para as pessoas do signo de Virgem, que foi o vídeo mais visualizado desse mês, né, de março, e foi o vídeo que obteve maior número de like. Então, a minha gratidão, vocês demonstraram a gratidão através desse pequeno gesto, que é colocar um like numa coisa que te ajudou de alguma forma. Então, esse é o meu jeito de retribuir. Parabéns para vocês, porque realmente vocês estão nessa energia atuando na tua vida de reciprocidade, de amor, de gratidão. E isso atrai muita coisa positiva para vocês, ok? Essa tiragem que eu vou fazer, ela vai servir para os próximos 6 meses, é relativa ao karma, que é, de qualquer forma, um assunto um pouco... Muita gente não conhece, tem pessoas que não conhecem, tem pessoas que já ouviram falar, tem pessoas que acreditam, enfim. Eu passei a acreditar há alguns anos e faz muito sentido para mim. O karma, assim, resumidamente, o karma, ele tem um significado, ele vem na palavra, vem do sânscrito, né, que é uma língua antiga, sagrada da Índia, que significa ação, né? E é muito utilizada em filosofias como o budismo, né? O hinduísmo, o janista. E agora, nos últimos séculos, digamos assim, nas últimas décadas, não séculos, pelo espiritismo também. Então, o meu jeito de ver o karma é o seguinte, que para cada ação que a gente faz, né, que o indivíduo faz, pratica, né, e faz, vai haver uma reação. Então, são as nossas ações e as consequências dessas nossas ações, né? Então, a lei do karma, ela se basa mesmo nessa questão de o efeito e a causa. Você faz e aí tem uma consequência atrás dela, independentemente se é boa ou má. Eu não vou falar de dharma aqui, mas enfim. Tem um efeito, né? Isso vai trazer um efeito, vai vir um efeito para a nossa vida, das nossas boas ou más ações, para esta vida. E para a maioria das pessoas faz sentido mesmo quando a gente entende isso, como a gente está vivenciando uma reação, né? Uma reação de ações que a gente fez em outras vidas, que teria muita explicação, inclusive nessa. Então, é como se fosse a justiça celestial, né? A gente passa por essa justiça, então cada pessoa recebe o resultado das suas ações e o karma, ele funciona como se fosse um mecanismo, né, essencial para poder revelar a importância dos comportamentos individuais para a gente. Então, o karma, ele mostra a importância de desenvolver essas atitudes, essas ações corretas ou corretas entre aspas, mais justas, mais equilibradas, né? Tem essa função, porque é como se fosse realmente uma justiça divina, colocando os pontos nos is. Vamos colocar assim, ok? Então, essa tiragem a gente começa aqui para vocês. Eu vou tentar não bater na câmera aqui, porque eu ainda não tenho muita prática. Vocês começam com a Rainha de Copas. E essa é uma carta, assim, profunda. Eu fui inspirada a pegar esse tarô
né? Então, assim, esse é o momento atual, né? É o momento presente, o que você está vivendo agora a nível kármico e a nível, né? Vamos colocar kármico, espiritual, que aí você vai compreender melhor. Então, o que você está vivendo agora é o equilíbrio das emoções. Então, você tem vivido situações em que você está sendo coroada a nível energético, emocional, onde vocês têm passado por situações em que tem se colocado em prova, né? Algumas provas, algumas, digamos, tentações, algumas situações que têm colocado vocês com a necessidade de equilibrar as próprias energias, a nível energético, a nível emocional, a todos os níveis. Então, vocês têm se aprofundado nessas suas emoções. Vocês têm tentado manter o equilíbrio, se conectando com a própria intuição, com a própria espiritualidade, tendo muito uma abertura de clarividência, sabe? De olhar através do terceiro olho, sendo trabalhadas aqui, transmutadas várias energias. Os chakras têm sido trabalhados com vocês. Isso é um nível consciente ou inconsciente, tá, gente? Agora, eu sinto que a maioria daqui, das pessoas que vão ver esse vídeo, é a nível consciente. Então, tá num equilíbrio, tá buscando esse equilíbrio, ou você já chegou nesse equilíbrio, porque a gente tá falando com mais de uma energia, então vocês vão se adaptando aí, ok? Então, vocês têm transbordado a sua taça, vocês têm dado a vocês, têm suprido a vocês e buscado essa nutrição através da espiritualidade, vocês têm usado a energia e os dons que estão sendo concedidos a vocês nesse momento de maneira coletiva, ou seja, vocês estão ajudando aí, a maioria tá já transbordando esse amor, transbordando esse vaso que somos nós, né? E já está doando os seus dons e o seu equilíbrio ao mundo. É isso que eu sinto para a maioria das pessoas. Então, tem compartilhado sentimentos, tem compartilhado equilíbrio, tem compartilhado lições que você vem aprendido ao longo do tempo, tem recebido informações do alto, tem tido uma conexão maior com a tua essência, com a tua espiritualidade e tem acessado a uma sabedoria interna não indiferente. Então você tá realmente num momento assim de viver sentimentos compartilhados, de compartilhar informações com a espiritualidade com você, buscado o equilíbrio, buscado se concentrar nas coisas que são realmente importantes, né? Se conectando muito fortemente aqui com a terra, com a mãe terra, com a natureza. Vocês vão adaptando a situação para cada pessoa. Tem gente aí que vai ter começado mesmo tipo um jardim, plantar árvore, sabe? Esse nível de conexão. Então, tem tido uma conexão aí com jardim, com árvore, com água, com cachoeira, tem tirado tempo da sua vida para aproveitar o mar, as águas, vão encaixando aí. Ou tem pessoas que têm, assim, entrado nessa profundeza das suas emoções através da meditação ou de qualquer outra prática, né? A respiração, o estar presente nos mínimos detalhes aí, ok? Então, esse é o momento atual que vocês estão passando. Os próximos meses, aqui eu peço justamente o karma a ser cumprido, né? Qual é a missão para os próximos 6 meses? Qual é o propósito para os próximos 6 meses? E aí a gente tem uma carta já que é um pouco, digamos, contraditória, né? Completamente, digamos, ao contrário daquela carta inicial. E de repente essa carta veio revelar que muitas vezes você se perde diante das suas próprias emoções, dos seus próprios pensamentos. Você perde um pouco. Oh, meu Deus, desculpa. Vocês perdem um pouco, de repente, o equilíbrio emocional que vocês têm.
por conta de algumas situações que vocês têm vivido, situações assim muito mais lentas, as coisas não têm andado muito do jeito que vocês gostariam. Então, às vezes vocês sentem uma sensação própria de mal-estar, aquela ressaca moral. De repente, alguns fizeram algumas situações que desequilibraram mesmo, né? Que vocês sentem que vocês perderam um pouco é, o nível, o patamar que vocês tinham atingido anteriormente, né? Ou para outras pessoas são momentos mesmo de oscilação. Ora você está super equilibrada e conectada e ora você está numa profunda tristeza, sentindo que as suas energias estão esvaindo, que você está perdendo energia, que você está perdendo alguma coisa. Para algumas pessoas aqui, poucas, eu sinto inclusive que vem uma vontade de chorar, do nada, de repente, não sabe de onde vem esse sentimento, é, uma sensação de que, para pessoas, algumas pessoas são só sensação mesmo de que perdeu alguma coisa, né? Para outras são perdas realmente emocionais não indiferentes. E perdas emocionais, gente, é tudo. Pode ser a perda de um ente querido que realmente produz uma tristeza profunda. Pode ser a perda de um trabalho, de uma posição social, perda de amigos, perda de um marido, um namorado, é, perdas inclusive de partes de você, porque quando a gente se conecta com a energia maravilhosa que tá aqui, da energia da rainha, a gente entra, o ser humano é muito frágil, né, de mente, né? A verdade é essa. Então, a gente entra numa. Quando você acessa uma energia da rainha de copas, de equilíbrio, sabe, de força interior, no nível de tranquilidade, paz interna, você consegue doar tudo isso para o mundo e principalmente para você mesmo, consegue compactuar isso, né? Ter uma relação muito positiva com você, com a espiritualidade, com o mundo. E de repente antes você não era assim, né? Antes, vão encaixando aí, no passado, sei lá, uns meses atrás, um ano atrás, 2 anos atrás, você não tinha essa conexão e às vezes você se assusta, né? Você já não é a mesma pessoa de antes. Então é como se você estivesse passando também uma fase de transição entre a nova energia que entra e a velha criatura que você era, né? Uma pessoa que se desesperava facilmente, uma pessoa cheia de tristeza, de arrependimentos, de amargura, então com muito sentimento assim profundo de decepção, de desapontamento. Então, vocês saíram daquela energia e entraram numa outra energia. E isso às vezes assusta a gente. A gente, humanamente falando, a gente, psicologicamente falando, nosso corpo mental, a nossa consciência, não aquela consciência da presença, né? A consciência do espiritual, mas o nosso cérebro, a nossa parte reptiliana, né? Aquela parte mesmo arcaica, ela tem dificuldade de se adaptar ao novo, né? Você já não é mais a mesma pessoa. E para isso você precisa de adaptação. Então essa carta aqui fala qual é a missão sua, né? Para os próximos 6 meses. A tua missão kármica nesse momento, o karma que você está resolvendo nesse momento, são próprios os pesos dos lutos que você tem vivenciado ao longo do último ano, dos últimos anos e talvez inclusive do inteira vida. Então é lidar com esses pesos do passado, esse sentimento de perda, esse sentimento de vazio, essa ressaca moral, sabe? Que você tem dentro de você, como se fosse um buraco mesmo. Então, é um momento de olhar para isso, tá? Para os desgostos que você teve na vida, para situações em que você perdeu muito. Eu sinto muitas pessoas perderam muita coisa, gente, a nível emotivo, mas eu sinto assim, material também, tá? E o material, ele interfere no emotivo. Então, pessoas que perderam casas, pessoas que perderam uma estrutura de vida
muito que não era indiferente, né? São lutos importantes que vocês fizeram, mas que todos esses lutos me estão indicando que vocês se tornaram uma pessoa muito mais equilibrada, um ser muito mais potente do que você era antes. Então, na verdade, o seu karma atual, a missão atual do teu karma, né? O propósito de todas as dificuldades ou dessas sensações que de repente pode ser que não seja no campo material, mas para algumas pessoas são. Algumas pessoas têm passado por dificuldades aí. É acessar realmente essas perdas, trabalhar muito o perdão, tá? Dessas situações, o perdão de você mesmo, perdoar você mesmo por todas as escolhas que você, de repente, pode achar que você não fez as escolhas certas, né? Mas a gente sabe que a gente faz as escolhas de acordo com a consciência que a gente tem naquele momento. Então, no fim, não tem escolhas certas ou erradas. Tem as escolhas que você precisa aprender, as lições envolvidas. Então, é hora de perdoar tudo que você viveu, de liberar tudo que você viveu, né? E não deixar mais escapar a tua energia, nem que pessoas, né, te perturbem, te façam sair da tua zona lá justamente a tua zona ali de tranquilidade, de meditação, de interiorização. Então, o teu momento é de trabalhar o teu passado, né? Vamos colocar o passado dessa vida, porque para a maioria das pessoas não vão em busca, né, do passado de outras vidas, mas aqui, inclusive, tem teias de aranha que me remetem a sentir essa energia de coisa muito velha, tá? Então, são vazios existenciais que vocês nem sabem de onde vem, que na verdade não vem dessa vida, vem de outras e outras vidas, ok? Mas que vocês estão trabalhando nessa. Então, a missão de vocês é trabalhar essas energias, essa energia de vazio, de luto, de tudo aquilo que eu falei até agora, porque senão eu fico muito repetitiva, ok? E aí a gente vai passar para como o karma se mostra em sua vida, né? E aí a gente vem aqui com o cavaleiro de espadas. Então, o karma, como é que ele está se apresentando nesse momento da tua vida? Ele está se apresentando, primeiro de tudo, a primeira informação é que está se apresentando muito no campo, não só no campo emocional, mas principalmente no campo mental, tá? Então, a tua mente está sendo trabalhada nesse momento. Então, são algumas quebras de padrões, né? Algumas quebras de pensamentos negativos que você vem passando. Você está sendo muito mais honesto com você mesmo. A vida tá pedindo isso para você. E tem outras cartas que vão falar sobre isso também, eu vejo ali. Então, a vida tem pedido para que você seja mais claro, seja mais honesto, seja mais corajoso, seja mais sincero, sincera, tá, gente? Para homem, para mulher, vão encaixando aí, né? Lidando com situações do passado em que você não foi compreendida, lidando com essa conversa interna que você tem com você mesmo, tá? De dizer assim, olha só, eu tô fazendo isso por mim mesmo, é isso mesmo que eu quero, ou eu tô querendo manipular as situações a meu favor? Eu tô fazendo isso porque eu quero, ou eu ainda tô colocando máscaras e não tô sendo sincera com o mundo, né? Então, a vida vai te apresentar esse tipo de situação em que você vai ter que, inclusive, correr atrás de algumas conversas, tá? Conversas mais, assim, no nível de esclarecimento, tá? E de ajustar alguns mal entendidos do passado, buscando sempre desbloquear o teu modo de comunicar, não utilizando máscaras, não permitindo que o ego fale por você, mas você dando prioridade a você, como a rainha de copas faria, tá? Se conectando com a espiritualidade, ok? E demonstrando a tua sinceridade e honestidade, primeiro com você mesma,
para que você possa ser honesta e sincera com as relações e as situações em torno a você. Então, inclusive, aqui a gente está falando do momento atual, mas inclusive algumas situações do passado vão ter que ser revistas, pode ser que aconteçam através de sonhos, você lembre de uma situação ou de uma pessoa, né? Em que pode ser que aconteça alguns ajustes. Talvez não precise ser uma conversa. Eu não vejo uma conversa com o outro, não é que você precisa bater na porta de alguém e dizer não sobre isso, mas é ser honesta com você. Quais são as histórias que você tem contado a você mesmo, né? São reais ou são frutos da tua imaginação ou frutos das emoções, né, ainda bloqueado no corpo de dor ou na criança ferida, como vocês preferirem utilizar a expressão. Então, é um momento mesmo de criar coragem para elaborar lutos, para ter essa conversa interior muito profunda, para que você consiga fazer uma limpeza no teu coração, principalmente, e no teu modo de comunicar os teus sentimentos, as tuas emoções, né? E o teu ser, aquilo que você é e que você veio para fazer. Eu sinto muito forte isso, ok? Então, assim, quando a gente chega aqui no meio, né, que essa carta já tem um posicionamento bastante já diferente e importante, então é uma carta importante, além disso é um arcano maior. Então, essa carta, essa posição, ela fala como é que você está desenrolando, como é que estão acontecendo as coisas, né? Como é que estão acontecendo esse karma. E que você não tem, né, nem noção de como é que está acontecendo. Um parêntese eu vou abrir aqui para dizer que essa tiragem é ainda principalmente para pessoas que têm, eu falei que aqui é virgem, tanto ascendente, lua, sol e Vênus. Principalmente para pessoas que também têm no mapa astrológico ou lua, ou sol, ou Vênus, ok? Ou ascendente no signo de Leão e no signo de Áries. Vai ser uma dica ainda maior de que essa leitura é para você. Fecha parênteses. Então, a gente sai com a carta da força, que é essa carta própria esplêndida, que fala de superação de dificuldades. Então, como é que você está lidando com esse karma, né? Como é que tá desenrolando esse karma na tua vida? Você tem utilizado a sua força vital, a tua força de vontade para superar muita coisa, e é essa energia que eu senti aqui. Então, são pessoas que viveram muitas situações, principalmente nos últimos anos, em que foi, sabe, quando você chega assim no seu limite, que você acha que você já deu tudo que tinha que dar, que você não consegue mais, que você tá cansada demais, e aí vem a vida te dar mais coisas e você conseguiu superar tudo isso, olha só, e chegar no nível de estrutura, gente, se vocês estão no nível de estrutura, é elevadíssimo, mas não foi fácil, tá? Não foi uma vida tranquila, não foi viver na redoma, não. Para essas pessoas aqui, viveram muitas coisas em diferentes áreas e setores da vida, e foi, eu digo para vocês, eu sinto a energia de que foi punk. E vocês foram massacrados, foram trabalhados, e isso tudo faz parte do karma que vocês vieram deixar aqui, pagar e liberar, ok? E vocês lidaram com isso, com muita força, com essa superação, vocês domaram o leão, vocês trouxeram a força interior que muitas vezes vocês não sabiam de onde vinham. Então, para muita situação, vocês usaram a força do amor. Para outras vezes, vocês domaram o ego, vocês calaram a boca do ego. Então, vocês dominaram os próprios medos, os próprios receios, as próprias limitações. Gente, foi uma força impressionante que vocês utilizaram aqui. Então, vocês lideram assim. Vocês conseguiram, estão conseguindo e estão fazendo ainda e fizeram desse jeito.
Mas para algumas pessoas também reprimiram muitos sentimentos. E por isso é que aqui a vida vai te pedir para rever algumas histórias, algumas situações do teu passado onde você reprimiu a sua verdade, ok? Em prol de outras situações ou em prol do teu próprio ego, né? Onde você utilizou máscaras e que você não foi verdadeiramente a sua essência, não foi verdadeiro com você, não foi honesto com você e, consequentemente, não pôde ser honesto com mais ninguém. Então, a vida vai estar desenrolando em que você vai precisar olhar para essas situações. Então, você vai precisar lidar sim com algumas coisas que você reprimiu, que você colocou para baixo do tapete, que você teve dificuldade de se expressar, que teve dificuldade de se entender. Vai pedir que você olhe para dentro de você, crie a situação dentro de você, para que as situações externas comecem a se desbloquear, né? E a gente vê aqui tem alguns simbolismos muito, muito interessantes, porque o signo, o animal, né? O animal, esse é uma ovelha, né? E a ovelha, ela tem essa conotação de pureza, né? Você utilizando a magia que tem em você, utilizando a sua sabedoria, o seu universo interno, que foi o que eu senti a força aqui, ó. Você utilizando muito, né? Acessando o seu universo interno em silêncio. Então, são elaborações que você vai precisar fazer você com você mesma. As cartas estão só se repetindo, repetindo a mensagem, ok? E essa ovelha me lembra muito o cordeiro, né? Que representa inclusive Jesus Cristo. Então, que justamente o cordeiro, ele é o filho, né? É a união, né? É o filho do carneiro e a ovelha, né? Então, vem esse carneiro que ele me lembra de novo o perdão, gente, e o amor. Então, você vai ter que se perdoar em alguns níveis, vai ter que perdoar pessoas do teu passado, porque Jesus, ele pregava isso e o cordeiro representa isso. Então, você vai ter que acessar essa graça, esse amor potente de Cristo em você, para perdoar você e algumas situações do passado. E aí fazer a limpeza, porque o cordeiro, ele veio para limpar, ele veio para purificar, para que você purifique emoções, sentimentos, histórias e traumas, gente. Quando eu falo, muitas vezes eu falo de história e eu não especifico, mas também fala de traumas, tá? Então, para muitas vão encaixando aí, para algumas pessoas são sentimentos mesmo não resolvidos com pessoas do passado, para outras pessoas são traumas sérios que foram vivenciados nessa vida e em outras vidas que estão sendo trabalhados agora. Essa posição aqui, ela se refere às outras às primeiras duas cartas, tá? Fala, tipo assim, o que é que estão comunicando, né? Como é que elas estão aqui se desenvolvendo, se desenrolando, essas duas cartas, e eu achei interessante porque tem uma grande diferença entre o estar, né, completamente assim, se sentindo desamparado, triste e se sentindo em completa tranquilidade, em completa ressonância com o universo, em completa tranquilidade e paz interior. E aí vem o 5 de espadas. E esse 5 de espadas aqui, o que ele revela? Ele revela que os teus pensamentos, tá? Que tem interferido no teu emocional. É o que você pensa a respeito da vida, é o que você pensa em respeito de si, tá? É que tem interferido no teu emocional. Então, muita coisa do teu emocional, ele vem inicialmente da tua mente, de comportamentos e pensamentos mentais que você está acostumada a sentir, né?
a sentir e a falar para você mesmo, né? Que tipo de conversa você tem tido com você mesma? O que você tem falado para você mesma, né? Você tem sido um apoiador dos seus próprios sonhos? Ou você espera que o outro te apoie, né? Aí vem a parte da honestidade. Então, você tem sido essa pessoa que vai atrás da cura, né? Das respostas através da cura, da limpeza, do perdão, do amor. E muitas vezes você sabe que você tem que fazer, mas você se perde dentro dos teus pensamentos. Porque agora, por exemplo, eu comecei a falar e me perdi um pouco dentro dos meus pensamentos, tá? Então você se perde, porque o ego fala. E aqui é uma carta que fala extremamente do ego. E essa também, para muitos tarólogos, a carta 5 de espadas, ela é considerada a carta do ego. Então você ainda oscila entre ouvir o espírito, tá? A sabedoria interna que é em você e ouvir o teu ego. E é isso que te deixa naquele sentimento de perda, de ressaca moral. Porque você sabe que você, no fundo, ainda tem pensamentos negativos a respeito de você, né? E a respeito da vida, de que você pode transformar na tua vida, o que você pode fazer por você mesma. Então, você tem essa oscilação, mas você tem acesso ali à paz interna e à tranquilidade. Então, eu sugiro que quando você vem com esse tipo de pensamento, você medite, se você puder. E só o fato de você estar presente, né? Ou seja, pare, respire, faça 3 respirações profundas. Você já vai trazer para você o estado de presença e já vai se colocar no estado não de reatividade, não no piloto automático e não nos pensamentos. É você entender que você não é os teus pensamentos, tá? Você não é os teus pensamentos. Você não é aquilo que você pensa. E calar a boca mesmo do ego, tá? Se conectando com o teu coração, com a tua força interna. E aqui, muito desses sentimentos que você tem, aqui para a maioria das pessoas, muito dos sentimentos que vocês têm e dessas sensações que vocês sentem negativas, vem do fato que vocês não têm sido honestos com você mesmo, ok? Porque ali a gente tem a figura do corvo. O corvo fala de instinto e o corvo tá ali tentando falar e a pessoa, o indivíduo está ali ainda preso a conceitos, né? E completamente estressado. E isso te produz, inclusive, estresse físico no ombro. Tô falando para pessoas que sentem muitas dores no ombro, um peso mesmo no ombro, no pescoço e dores de cabeça. Então, tem uma possibilidade de liberação e de cura, tá? Verde, 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 tem muita presença do verde aqui e muita presença do azul. Então, é uma comunicação interna que precisa ser curada. E o que é curar uma comunicação interna? É você não ser o seu pior inimigo. É você não tirar de você as próprias esperanças. É você se conectar com a sabedoria interna que você tem, né? É você dar um basta aos teus pensamentos negativos que te acompanham há bastante tempo. É você curar a fala interna. É você curar o jeito em que você se trata mentalmente. E se separar disso tudo e entender que você não é a sua mente. Você não é o que você pensa sobre você. Você é muito mais do que isso, tá? Então é uma coisa muito forte, eu sinto energia muito forte aqui, em um momento crucial e importante para uma mudança muito radical, mesmo porque a carta de corte, ó, caiu a torre, tá? Então é uma mudança de padrão. Então eu aconselho a vocês tentarem técnicas, né? Aqui vocês acharem que ressoam mais com vocês, técnicas de enquanto a gente dorme, existem inclusive frequências que a gente pode receber, para que seja mudado esse modo de pensar,
como eu posso dizer, frases positivas, né? Mantras. Então, procure isso aliviar. Mude o seu comportamento, mude o seu jeito de pensar sobre você mesmo, sobre a vida, tá? Que a espiritualidade só tá te esperando que você continue esse processo. Para quem já começou esse processo, continue. Esse é um sinal de que você tá na estrada certa. É isso mesmo, o caminho é esse. Você vai chegar lá, tá? Já tá chegando. E aqui a gente fala sobre as circunstâncias em que vocês devem viver estes karmas, né? Na própria vida de vocês. E como é que vocês devem viver esse karma? Caiu página de ouro, gente, que nada mais é de que uma mensagem própria bela, direta ao ponto, dizendo que passo após passo. Não pretendam que vocês vão fazer de uma noite para o dia mudanças e radicais no teu ego e no teu modo de pensar. Mas você tem que pensar um dia de cada vez. Esse é uma carta que representa muito essa questão de step by step, um passo de cada vez, né? Essa e o Cavaleiro de Ouros. Então, faça um passo de cada vez, tá? Se você sentir necessidade de pedir desculpas a alguém por alguma coisa que você foi desonesto ou foi manipulador ou usou máscaras, peça, tá na tua mão, tá? Tem alguns inícios aí que querem entrar na tua vida, mas que você precisa ir atrás da conquista de forma concreta, mas com movimentos mais leves, harmoniosos, nada de muita rapidez, as coisas vão sendo feitas e construídas, um tijolo em cima do outro, um de cada vez, ok? E fazendo, como eu posso dizer, gente? Iniciando as coisas, dando início a um novo modo de pensar, dando início a novos projetos, com uma postura muito mais sincera, muito mais concreta. Ela tá aqui formando um 4, ok? Muito mais honesta com você, honesta com os outros, honesta com os teus sentimentos, sem apego, sem se apegar aos resultados, simplesmente vivendo um dia de cada vez, se conectando com o conhecimento e a sabedoria da Rainha de Copas, tá? A sabedoria interna que vocês têm. Tentando entender o que você não entendeu no passado, tentando compreender e ser amável, amorosa com você mesma, ok? Como a gente fala aqui, essa casa aqui, fala próprio das circunstâncias. Então, muito provavelmente, para muita gente, vai ter uma possibilidade de inícios aí, em vários setores. Vocês vão se adaptando aí, pode ser uma possibilidade de trabalho. Eu sinto muito a energia do As de Ouros aqui. Então, muita coisa tá para ser materializada, tá? Muitas novas oportunidades vão ser dadas a vocês. E aí, vocês devem viver esses inícios, tá? De uma maneira diferente para que esse karma seja quebrado. Compreendem o que eu falo? Vocês, para mudar esse karma, para, né, liberar, né, sanar, cortar, seja lá, transmutar, eu prefiro transmutar esse karma, né, e reverter a situação, vocês precisam iniciar de forma diferente. Iniciar de forma mais concreta, devagar e mais sincera. E aí eu não vou me repetir de novo sobre o ser sincera com você mesmo, não usar máscaras, ouvir seu coração, não ouvir o que essa mente fala sobre você, né? Mudar esse padrão de pensamento, mudar esse padrão de sentimento, de estar o tempo todo no luto, o tempo todo no vazio, porque você tem o acesso à espiritualidade, à fonte divina. Então, eu não vou me repetir. Isso aqui é para vocês ouvirem mais de uma vez
né? Durante esses 6 meses para vocês voltarem, porque às vezes não faz sentido para você hoje. Daqui a 2 semanas vocês já entraram nessa energia e vai fazer todo sentido para vocês. Então, é bom sempre dar uma olhadinha, ok? Então, a gente vai aqui para essa casa aqui, ela fala do qual é o maior aprendizado, né, que você está recebendo em tudo isso, o que é que você tem para compreender e entender, e aí vem com o maravilhoso 7 de paus, né? Esse tipo de 7 de paus é raro, porque geralmente são pessoas realmente lutando. Primeira coisa que você tem que aprender é que muitas coisas que você criou no seu interno é um reflexo da resistência interna que você tem e dos pensamentos que você tem sobre você, ok? Se você tinha alguma dúvida, eu acho que a maioria das pessoas aqui já tinham essa certeza, tá? Só faltava isso para confirmar. Tudo isso que você criou na tua vida vem mesmo da resistência que você tem de achar de repente que você não merece, de não confiar nas tuas próprias capacidades, ou de ter medo de que você não possa mudar nada na tua vida, que nada vai mudar na tua vida. Então, muitas coisas aqui vieram e tudo isso você passou porque está sendo trabalhada a confiança em você mesmo, o equilíbrio e a sabedoria, né, que você tem dentro de você e a tua espiritualidade. Então, tá tudo certo. Por mais difícil que seja, eu sei que é difícil ouvir certas coisas, mas porque você passou por muita pressão, ok? Mas a espiritualidade está dizendo ali, não desista de nada, tá? Não desista de nada, continue tomando iniciativas necessárias, ok? Defina alguma coisa, tem alguma coisa para ser definida, vamos encaixando aí. Busque essa maturidade interna. É mais uma carta, gente, que fala da meditação. Para mim, isso aqui é tão claro. Tem muita gente que vai ascender a outros níveis de ascensão através da meditação. Tem que ser prática diária e constante na tua vida, ok? Vocês vão acessar muita informação e muita cura através de meditação. Encaixem aí, meditação guiada, meditação em silêncio, a meditação que vocês acharem. E aqui a espiritualidade está dizendo que tudo isso que você passou, todas essas coisas difíceis que você passaram, é para vocês entenderem a lição de continuar a ter fé na espiritualidade, em vocês mesmos e não desistir das coisas, de ser uma pessoa consistente e persistente. Então, a lição de todas essas dificuldades que vocês tiveram todo esse tempo foi a lição de não desistir. De não desistir com os primeiros obstáculos, de não desistir de você, de defender o que você quer, de defender quem você é, de compreender e para um nível muito mais profundo de compreensão de quem é você e do que você quer para você. Então, assim, é muito claro, é um aprendizado assim, clara como água. Aqui eu sinto energia para todo mundo dessa leitura, porque as outras energias tem pessoas que se encaixam e pessoas que não. E tem mais de um recado, né? Então, às vezes, até fica complicado, é complexo passar todas essas informações. E a gente já está em 43 minutos de áudio, pensa, de vídeo. Então, é isso, aqui é para todo mundo. É uma lição. Está sendo uma lição e os próximos 6 meses vai ser uma lição para persistir e não desistir de nada. De ir e iniciar o que você tem que iniciar com coragem, com profundidade mesmo, porque é a ovelha que vem também do carneiro, né? Do carneiro e do... Ai, meu Deus, não me vem agora o nome, né? Carneiro e a ovelha, né? O cordeiro vem do carneiro e da ovelha. E o carneiro, ele tem essa expressão também de coragem, de força, de ímpeto, de perseverança, né? Tem próprio esse conceito, é a medicina disso. Inclusive, se faz sentido para vocês, coloque como fundo, como tela de celular, um cordeiro, ou uma ovelha, ou um carneiro, que vai dar para vocês esse ímpeto, essa autoconfiança, essa garra para manifestação, porque é próprio a medicina desse animal, é próprio a autoconfiança, é a conquista, a confiança em si, ok?
e ter a certeza de que caminho você quer seguir. É muito importante isso. E a última carta é um conselho da espiritualidade para você, de como lidar com essa situação, e é uma confirmação dessa carta aqui, que é essa energia de fazer um bom trabalho todos os dias, é dia. Todos os dias a gente está interagindo, gente, com pessoas. E interagir com pessoas trabalha na nossa emoção e nos nossos pensamentos. Porque se não fosse assim, seria ideal ser monges, né? Mas a gente está em total interação com todo mundo o tempo todo. Através de redes sociais, através, né, do nosso cotidiano, no trabalho, na vida pessoal. Então, assim, é fazer o bom trabalho todos os dias para poder acessar a fartura, ok? É todos os dias. A espiritualidade está dizendo, continue o bom trabalho, você vem fazendo bons trabalhos, então continue acessando informações, aprendendo sobre curas, aprendendo como se iluminar, né? Como entrar em conexão com os chakras. Aqui tem várias informações, eu vou dizer algumas. Pessoas que estão aí trabalhando com ervas e com alquimia, né, com rituais, continuem fazendo porque tá dando certo. Pessoas que têm trabalhado aprendendo alguma coisa sobre o chakra, ou fazendo curas através do chakra, ou com geometria sagrada, ou escrevendo, né, tendo inspiração de escrever algumas coisas. Eu sinto muito a nível espiritual, mas vocês vão encaixando aí para vocês, pode ser a nível de trabalho, colocando um tijolo de cada vez, como eu já falei. Então, é trabalhar em alguma coisa, é não procrastinar, é não se limitar, porque você vai ter o retorno. A sua dedicação, o seu esforço vai te dar recompensas, vai trazer resultados. Isso é certeza. O primeiro bom resultado que vai ter é que você vai sanar um karma, né? Você vai já transmutar um karma. Mas sinto muita energia, porque aqui tem muita informação, gente, e eu não vou alcançar todas as pessoas, mas aqui tem muitas recompensas ligado à parte material e à parte espiritual, principalmente, ok? Eu espero ter ajudado, espero que tenha feito sentido para a maioria de vocês, nem que tenha sido uma frase. Repito, aconselho que vocês acessem essa energia mais de uma vez, porque geralmente assim, a gente não se identifica 100% com a energia naquele momento. Daqui a um mês, 2 semanas, 2 meses, vai fazer todo sentido para você, e aí você pode acessar algum outro tipo de conselho que vai fazer mais sentido para você naquele momento. Então, mudanças estão chegando, achei muito positiva a energia, tem coisas que vocês estão curando para receber as recompensas que vocês têm para vocês mesmos, tá bom? Não desistam de vocês, não desistam de nada, persistam, um passo de cada vez, escute o coração e cale o ego. Converse melhor com você mesmo, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês, um ótimo dia, um ótimo mês, um ótimo fim de karma. Um grande beijo.